Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amados pensadores de todo o Brasil. Hoje a Naviéticos fará uma viagem bem interessante no universo dos card games. Sabemos que os card games até hoje, né? Temos aí alguns card games famosos, mas eles se popularizaram mais ali na década de 80. Hoje os jogos estão mais virtuais, a galera fica mais nas telas, né? Mas ainda tem uns jogos famosos aí. E nos anos 80 tinha muito card games ali. Mas falaremos hoje de um específico, um jogo muito interessante, que ficou ali previamente rotulado de supostamente prever o futuro, uma curiosidade bem interessante que esse jogo tinha, que é o famoso baralho Illuminati. Não sei se todo mundo conhece, mas essa noite é uma oportunidade dos nossos pensadores conhecerem o jogo, ou pelo menos um pouco a respeito desse misterioso jogo, né? Esse jogo foi mais ou menos o seguinte, ele foi inspirado num livro, né? Na década de 60 ali, os editores da revista Playboy, da grande revista Playboy, eles recebiam as cartas ali das pessoas que compravam a revista e tinha muita mensagem ali nas cartas que eles consideravam meio conspiratórias, né? Uma teoria meio maluca. E os caras liam aquelas cartas ali e aí do nada falaram, por que a gente não escreve um livro a respeito dessas cartas, né? Essas cartas conspiratórias dos nossos fãs. Por volta de 1971, eles fizeram realmente um livro. O livro ficou um pouco extenso e em 75, mais ou menos, eles dividiram, fizeram uma trilogia deste livro. E uma editora chamada Steve Jackson é uma editora de card games, se interessou pelo livro e falou, por que não fazer um jogo, fazer um game card? Mais ou menos em 81 ali, a ideia foi tomando uma forma. Em 85, 84 para 85 saiu, enfim, um jogo que é intitulado aí como o jogo do baralho Illuminati, porque foi inspirado nesse livro. Esse livro ele recebeu esse nome de Illuminati, né, do olho da pirâmide, por conta das teorias conspiratórias que constavam ali, né? E o jogo foi desenvolvido neste viés aí. Bom, é bem interessante, tem inúmeras cartas, é óbvio que nós não vamos falar de todas as cartas aqui, mas a gente fez uma compilação aqui de algumas cartas mais famosas que estão aí aparentemente envolvidas com algumas coisas que acometeram a nossa sociedade aí nos últimos anos. E a gente vai fazer uma analogia aí para ver até que ponto é coerente, até que ponto esse baralho realmente prevê o futuro, se é que isso aconteceu, né? E para essa viagem enigmática, eu tenho a ajuda, como sempre, do meu copiloto, o topetudo mais famoso do Brasil, Renato Costa. Renato, boa noite. Boa noite, queridos passageiros, tripulantes pensadores da nave Éticos. Estamos aí mais uma vez nessa viagem enigmática. Aqueles que não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e nos ajudem a fazer viagens cada vez mais distantes, né? Eu queria aproveitar aqui também, mais uma vez, fazer um agradecimento aí para uma tripulante especial. Eu não sei se ela acompanha as nossas viagens aqui, né, principais, mas para quem não conhece, a gente tem também os devocionais, né? E todos os dias ela manda um amém lá no devocional. Então eu queria mandar um abraço aí para Regina Mota, né, que acompanha aí diariamente o nosso devocional. Então, e deixar um recado para você também, acompanhe o nosso devocional todo dia às 6 da manhã, uma mensagenzinha rápida aí de 1 minuto, né, para aproximar a gente mais do Senhor aí. É isso aí, para alegrar o dia, né? Começar o dia Com bem, com uma certeza. mensagem otimista, uma mensagem de ânimo, é isso mesmo, Renato. Bom, interessante o programa de hoje, porque muita gente nunca ouviu falar desse baralho. Esse baralho, eventualmente, aparece lá uma carta ou outra, né? A gente até falou recentemente sobre o episódio dos Simpsons, e Né? acredito que também ali eles acabam tendo um pouco de vínculo com esse baralho aí, né? Lógico que são mentes distintas, né? Não tem o mesmo escritor para os dois trabalhos aí, mas tem uma similaridade. O baralho Illuminati, que é um card game,
ele passaria desapercebido, como um jogo normal, qualquer, né? Como a gente tem o War, né? Que é um grande jogo, joguei bastante War, Banco Imobiliário, esses game cards famosos aí, né? Super Trunfo. Super Trunfo, realmente. E o Magic, né? Acho que ele parece mais com aquele Magic, né? Que tem as Sim, cartas de. É meio RPG, né? isso, exatamente, meio RPG. Esse formato aí. Mas então, passaria desapercebido se não tivessem curiosidades um pouco, como que eu vou falar, não convencionais, né, Renato? Aconteceram coisas nessas décadas que a gente vai analisar agora que supostamente podem estar relacionadas com o jogo. Né? De onde veio essa teoria? A gente vai então, vamos tentar rastrear para a gente poder entender isso juntos, né? Mas antes de falar de jogo, do Game Card, tem um jogo também que era um jogo famoso do filme. Esse jogo aí, Era um tabuleiro, né, por ter Renato? uma relação, né, com a realidade, vamos dizer assim, as cartas elas acabam traduzindo, né, na vida real determinados acontecimentos, faz nos lembrar aquele filme do Jumanji, Jumanji, né, sim. um filme Lógico. de 95 lá com Robbie Williams, né, Sim. onde conta a história de um menino que começou a jogar, achou esse jogo lá na casa dele, começou a jogar e foi Um pedacinho do filme aqui pra gente e foi poder recordar. sugado para dentro do jogo, né? Então Sim. ele passou a fazer parte do jogo. E aí depois de anos, né, umas crianças lá encontraram o jogo, começaram a jogar e o jogo começou a se manifestar também na vida delas, né? Tinha um De- barulhinho de floresta ali, né? começou a entrar uns macacos, né? Eu lembro. Então O isso primeiro filme foi em 95 com o Robbie 95. Williams, teve a Kirsten Dunst também, que era criança ainda, né? Foi Kristen Dunst, sim, do Batman, né? do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, do Homem-Aranha. É, Do beijo do Homem-Aranha. acho que foi um dos primeiros filmes que ela fez, né? E aí depois em 2012 fizeram uma sequência aí já com o Jack Black, O Dwayne Johnson, né? com o The The Rock, Rock. né? Sim, Então, 2017, na verdade, foi a sequência. bem E depois interessante. 2019 teve outro filme também com a mesma equipe do segundo, né? Então, 2017 foi o Welcome to the Jungle, né? Bem-vindo à selva. E depois, 2019, foi o The Next Level, né? O próximo nível. É isso aí, fez a lição de casa direitinho, né? Bom, só pra gente recordar e pra gente não perder aqui também a nossa roupagem aí, né? Do canal, que tá muito vinculada com os filmes aí, os livros, os games também. Bom, é, tem 400 cartas mais ou menos nesse jogo, tá? O jogo é bem extenso, tá? Cada carta tem uma peculiaridade, tem uma imagem e tem ali um comando, né, descrito ali no rodapé das cartas, para você poder estar fazendo, dando os passos ali durante os jogos. Mas a gente selecionou as cartas que tem várias cartas que eles preveram desde da contusão do Neymar. Tem muita. Lógico que tem muita fake Não, news também. isso é no Simpsons. Esse é do Esse é no Simpsons. Simpsons. Mas tem alguns cards enigmáticos também, né? Sim, sim, sim. Mas vamos ao que interessa, tá? Senão a gente vai trocar as bolas aqui. A gente separou algumas cartas interessantes que supostamente tem alguma ligação profética. A gente vai ver isso. Até que ponto deixa de ser coincidência. A gente vai analisar porque as cartas falam por si só. A imagem praticamente fala por si só. Separamos 15 cartas polêmicas aí, bem interessantes. E a gente vai analisar isso aqui juntos. Bom, vamos colocar aqui, Renato, para o pessoal ver melhor. Primeira carta que nós vamos trazer para vocês aqui, ela chama Terrorist Nuke, ou ameaça terrorista. E ela logo de cara já aparece com a imagem das Torres Gêmeas. É isso, Renato? É muito similar, né, ao acontecimento aí do 11 de setembro, né? Ela Ela tem. é Aqui a muito gente pode, parecida. pode ver aqui as duas torres com uma explosão no meio, né?
Aqui embaixo no rodapé não tem nada que vincule com a imagem, né? Mas o título se chama Ameaça Terrorista. A gente tem uma curiosidade, porque isso daqui foi, foi trazido, o game foi trazido a público Desenvolvido, né? em 85, né? As Torres Gêmeas foram em 2000 2001, né? 2001. 15 anos, né? Exatamente. Anos. Então, assim, não tem. Aí onde acabam um pouco as coincidências, né? Porque foi uma ameaça terrorista também, né? Setembro, lamentavelmente, foi algo que marcou aí de uma maneira muito negativa a história da humanidade, né? Mas olha só, temos essa carta e temos uma imagem também do dia do 11 de setembro que aconteceu o atentado às torres, as torres gêmeas. E a gente vai ver como que parece a imagem do card com a disposição das coisas. Foram inúmeras fotos tiradas, né? Mas essa foto aqui, especificamente, ela parece muito com o card. Porque tem lá as torres e a explosão no meio ali, né? Exatamente como o card mostra, só que o card foi desenvolvido em 85 e o 11 de setembro, né? A gente vê uma diferença de anos muito grande aí. Parece assim, caramba, parece que alguém estava prevendo. Será, Renato? Vamos analisar mais cartas e chegar a um denominador comum. Mas em relação ao atentado de 11 de setembro, até hoje, ainda tem imagens viralizando aí na internet do atentado, né, Renato? Ah, Imagens tem uma inéditas, né? notícia aí, né? Imagens inéditas que a gente vê. Por exemplo, ó, essa matéria aqui fala o seguinte: World Trade Center viraliza vídeo supostamente inédito do atentado. É porque muita gente gravou, né? Teve uma coisa que teve imagens de vários lugares. Mas recentemente parece que acharam uma outra imagem que está viralizando aí, né? Um vídeo, aliás, é, Em que traz à 2001 não tona era aí. tão comum a gente ter celular com câmera, né? Acho que nem tinha celular com câmera em 2001. Sei essa Mas era informação, você pode muito, levantar. muito recente. Se tivesse, não era algo muito comum como hoje, né? Mas Hoje com está mais comum. certeza pessoas que, né, estavam ali com algum equipamento puderam registrar esse momento aí de outra perspectiva, vamos dizer assim. Sim, é verdade. Depois você traz para a gente essa informação direitinho para saber, né? Bom, vamos à nossa próxima carta. Essa carta, ela também tem uma curiosidade bem interessante visualmente. Essas cartas elas já têm um impacto visual muito grande, né? Mas a gente tem a carta chamada Hidden City, né? Cidade Oculta. E ela lembra muito, esse card, ele lembra muito o que seria ali uma entrada de uma cidade, né? Meio que cravada ali na pedra, na Fosse uma encosta, como caverna, se né? fosse uma caverna. Mas ela lembra muito os nossos bunkers atuais, né? O Sim. formato dos bunkers ali também é feito assim. A entrada dos bunkers, olha, essa aqui é uma imagem de um bunker é, que parece muito com o card, né? Não tem aquela escadaria, Não mas tem escadaria, mas tem a porta, inclusive a porta meio que sinal, meio piramidal, né? É, e o que a gente pode trazer de notícias vinculadas a esta carta? Por exemplo, hoje a gente estamos observando uma, uma maneira dos milionários tentarem aí escapar do que eles julgam ser o apocalipse. O apocalipse cibernético, né? Esses rumores de guerra que nós estamos vendo aí, isso tem feito com que muitos milionários, bilionários, por exemplo, como o Zuckerberg, né? uhum, Da Meta, do sim. Facebook aí, ele, como muitos outros, estão migrando para esses bunkers aí, né?
Vale lembrar que nos Estados Unidos é muito comum esse tipo de construção, né? Até a maioria das casas lá tem, né, um bunker assim, Tem por aqueles, conta aquele de sótão meio por baixo lá, por que é o conta abrigo dos de, tornados, de né? tornado, terremoto, essas coisas, O né? bunker é mais completo, no sentido de Mas estocar alimentos, né? Fazer uma sim, coisa sim, mais. com certeza. Mas aí é uma questão de como a pessoa prepara aquilo, né? É, A gente tem até nos Simpsons mesmo episódios de que eles usam bunkers, né? assim, na cultura americana, É comum esse tipo ciclone, tornado, tudo isso, né? de construção, né? Mas Mas o hoje, que, o que estamos vendo diferencia aí, é que tá tomando uma proporção muito sim, grande, assim, os caras exatamente. fazem, vamos dizer assim, construções faraônicas, né? Bunkers Mas gigantescos. estamos falando de Terceira Guerra Mundial, né, Renato? Vamos ler essa matéria aqui? Fala o seguinte: por que Zuckerberg, o Zuckerberg novamente aí, e outros bilionários estão construindo bunkers? O que sabem, o que temem? É lógico que essa galerinha aí estão anos-luz na frente em se tratando de informações privilegiadas, né? O Elon Musk, esse pessoal estão aí na nata da sociedade, e é lógico que eles têm informação privilegiada. E estão se mudando para essas cidades ocultas aí que praticamente tem game, tem bunkers aí que tem de tudo lá dentro. A gente pode lembrar até dos ataques lá em Israel, Sim, que em Israel tem pequenos bunkers, né? Em determinadas distâncias, sim, por causa dos ataques aéreos, né? Então a sim, pessoa ouve a sirene e ela corre pro pro abrigo, bunker. né? Beleza, vamos para nossa próxima carta. Esta carta é muito interessante também. Ela chama Plague of Demons, praga de demônios, né? Ah, e é bem interessante essa carta, porque assim, logo de cara a gente já vê aquela basílica do Vaticano, né? Meio que numa situação meio parecendo um filme de terror, tem umas criaturas aladas ali, como se fossem demônios, e logo ali um capirotinho, né, Renato? Parece que ela está sendo Meio sarcástico ali. dominada pelos demônios ali, né? O título da Uma carta é isso, né? invasão demoníaca Exatamente. no Vaticano. O título da carta é esse. Mas uma carta bem interessante também, né? Praga de demônios no Vaticano, e aí a gente começa a pensar. Tem algumas notícias que a gente vai trazer para vocês aqui, vinculadas a esta carta. Não necessariamente, né? Mas assim, a gente começou a fazer um apanhado de notícias que supostamente podem estar relacionadas. Tem alguma relação, lógico, né? Por exemplo, essa da revista Veja fala o seguinte: exorcista oficial da igreja diz que demônio está no Vaticano. Esse é uma matéria muito interessante, porque esse exorcista oficial da igreja, Renato, ele é o cara que é, o filme Exorcista, foi baseado no trabalho que esse cara fazia no Vaticano. O cara tinha mais de 200 exorcistas, né? Liderando ali os exorcistas. E o filme do Exorcista foi baseado no trabalho que ele fazia. E essa ligação veio dele, né? O Exorcista oficial, que o demônio, né? O demônio está no Vaticano, né? Na igreja do Vaticano. Bom, a gente só está reportando o que já foi postado aí. Né? Essa matéria já é um pouquinho antiga, Isso. mas 2010. 2010, não é nada. E tem uma outra matéria, que também interessante, que já é um pouquinho mais nova, que fala sobre o Vaticano está excomungando aí acho que é um cardeal, um arcebispo. O Renato está procurando aqui, ele já vai colocar para gente. Mas é bem interessante porque existe algo de, no mínimo, um motivo de você tentar, né, dar uma garimpada, uma puxada, pesquisar, porque é muito curioso a relação desses games aí, desses card games, com algumas coisas que já aconteceram e estão acontecendo. Esta carta, essa matéria aqui fala o seguinte: Vaticano excomunga um arcebispo que chamou o Papa Francisco de servo de Satanás. Esse cara
realmente ele conseguiu chamar a atenção, esse arcebispo, né? Porque ele já foi logo confrontando a liderança máxima da igreja. Mas interessante ele ter usado essa expressão, servo de Satanás, o Papa Francisco, porque são gente que está lá no meio, né? Que usa dessas, dessas frases aí meio, né, meio duvidosas, né, Renato? Ah, sim. E o card é curioso porque mostra lá um Vaticano rodeado de demônios, né? Tem algumas passagens bíblicas que aí já falam também, vinculando alguma coisa, a gente não vai citar aqui porque é necessário um estudo mais complexo, né? E hoje o tema está se limitando muito só às cartas do Illuminati. Bom, nossa próxima carta também tem um nome bem sugestivo, bem interessante, que chama Epidemic. Essa carta Epidemic, ela também meio que fala por si só. Se a gente for observar a carta, a gente vê que a carta, vamos decifrar essa cartinha, Renato? Ela Ah, tem ali o sim. quê? Tem Tem um que ali, parece tipo, ser uns uns medicamentos, né? medicamentos com uma seringa, né? Tipo, uma vacina, vamos dizer assim. Tem uma É, vacininha tem ali, a quarentine aí, né? Quarantine, não sei como o nome dizer. Quarantine. Que é a quarentena aí que nós vivenciamos aí durante a Tem pandemia. uma máscara também ali, né? Máscara, umas luvas Umas ali. luvas. E E no fundo ali? ali é corpos, né? Lembra muito aquela cena que a gente viu, muito acho que no começo da Da pandemia, pandemia, na Itália principalmente, né? Tinha os corpos tudo ensacado aqui no saco nas preto, valas, né? né? Então, bem interessante também. É uma a carta do game está relacionado com essa situação que nós vivenciamos, né? Ainda estamos vivendo porque o Covid ainda está matando, viu, Renato? Ainda Ah, está sim. fazendo vítimas, lógico, uma proporção E menor, mas vale lembrar que a gente ainda continua. já passou por várias epidemias no longo da história, né? Mas a similaridade com o que aconteceu aqui em 2020 é muito É bem grande, assim, grande, é. É bem né? interessante. E temos algumas matérias que a gente vai trazer aqui também para vocês em relação a este card, né? Porque o Covid, como eu falei, o Covid não acabou, surgiram muitas dúvidas que não foram explicadas acerca aí do aparecimento desses vírus, né? Desde da feira lá de Wuhan até um suposto escape aí do vírus em laboratório, a gente não sabe. Mas essa matéria da revista O Tempo chama Há 4 anos o OMS decretava a Covid-19 como pandemia, relembre datas marcantes. Então já fazem 4 anos que nós estamos vivendo esse pesadelo, né? Essa novela mexicana que nunca acaba. Bom, as vacinas vieram aí e deram, né, um suportezinho aí e deu um fôlego para a gente, né, em relação aos óbitos, mas ainda acontecem óbitos até hoje. E temos uma outra matéria também que a gente relacionou para trazer aqui, vinculada a esta carta epidemic, né? Que fala que a nossa expectativa de vida diminuiu, realmente diminuiu mesmo. Já falamos aqui em alguns episódios que a taxa de natalidade está baixando muito também, o pessoal está meio desanimado para ter filho. Mas aqui a matéria fala o seguinte, da CNN Brasil aqui, Covid, expectativa de vida mundial diminui 1,6 anos na pandemia, diz o estudo, né? 1,6, não parece pouco, mas não é, né, Renato? Não é Ah, porque sim. conta muito aí se você tem 1,6 anos de vida, né? A mais. E eu acho que isso deve ter já, essa matéria de 2020 e 21. Não, não, A essa pesquisa foi matéria, feita dos anos de 2019 para 2021. De lá para cá, matéria de 2024 mesmo, de 24, março, está né? bem Março atual. de Então está 2024. bem atual então essa matéria. E representa muito o que nós estamos vivendo hoje, né? Vivenciando até os dias atuais. Bom, vamos para a próxima carta, Renato. Nossa próxima carta, uma carta também bem interessante, que chama Enough Enough. Enough is Enough. Que
que a tradução é já basta, já basta. Já é o suficiente. Né? Esse bordão aí foi muito usado pelo Donald Trump aí nas campanhas dele, né? Porque, segundo o Trump, ele é o cara que pode acabar com a Terceira Guerra Mundial, é o cara que tem o as na manga, né, Renato? E esta carta, por estarmos falando dele, não te lembra alguém, não, Renato? Ah, sim, ela é muito parecida aqui. A gente tem uma imagem aqui do Trump Esta carta realmente lembra alguém, cara. que lembra Eu muito bati o olho nela e já lembrei essa do carta. Donald Trump. Olha a semelhança que tem da carta com uma foto do Donald Trump também, né? A mesma, sei lá, pegar os, não sei explicar, né? Porque realmente não tem muita ligação o card com. Ah, sim, provavelmente a carta tem 20, pelo menos 30 anos de antecedência, né, do Trump ter chegado Exatamente, ao governo, né? exatamente. Mas ali já tem uma aparência bem grande. Volta lá um pouquinho na carta, Renato, só para o pessoal tirar a dúvida, né? Como que parece com o game, né? O card. Olha lá, que interessante. Muito, muito, muito interessante. Agora, esta carta em especial, aqui no rodapé, aí a carta vai se tornar mais intrigante ainda, porque a tradução tá assim, ó. At any time, at any place. Our snipers can drop. You have a nice day. Bom, a qualquer momento, Qualquer em lugar. qualquer lugar, os nossos snipers, nossos atiradores, né? Eles podem derrubar você. Have a nice day, tenha um bom dia. Olha que interessante se a gente considerar que a carta aparece com o Donald Trump e que recentemente o mesmo sofreu um atentado, Uhum. Um né? ataque de Um sniper, né? ataque de sniper aí. Foi na Pensilvânia, Renato? Foi, né? No Ah, estado da Pensilvânia, né? acredito que é, sim, sim. É lá mesmo. Muito interessante também, aí temos a matéria aqui. Donald Trump sofre atentado durante comício na Pensilvânia e é retirado às pressas do palco. Né? Quase perdeu a vida, aí tomou um tiro na orelha e por pouco, né, acontece algo como o Kennedy, né? O Sim. assassinato do Kennedy lá. Para a gente ver como que não tem certas coisas que se são coincidências, são coincidências muito assim Vale lembrar que teve um cara que profetizou, né? assustadoras, né? Que falou, né? 3 ou 4 meses antes de acontecer o atentado, que ele ia levar um tiro na orelha. Teve essa profecia aí também, né? Teve eu não sei o nome dele exatamente, mas veio um cara que falou isso publicamente que ia acontecer. Então, vai ver que o cara se inspirou Mas aí nos cards também. vamos dizer assim, que ele foi muito específico, né? De que ele iria levar um tiro na orelha. Mas eu tava vendo aí uns vídeos, né? Teve até um Daniel Lopes, ele falou em um, em um podcast que provavelmente o Trump sofreria um atentado nas eleições, né? Que isso poderia acontecer. Sim. Então, quer dizer, uma pessoa que tem um conhecimento assim político e tal, ela pode, né, não prever, vamos dizer assim. Ele mesmo afirma que não foi uma profecia, mas que foi uma análise dele devido Ah, aos o acontecimentos, né? Trump tá se expondo muito, é um cara polêmico, mas aí Sim. falar que o cara vai tomar um tiro na orelha, daí É muito específico, aí já né? é demais da conta. Bom, vamos para nossa próxima carta, uma carta também bem interessante. Esta carta, ela tem o título de Population Reduction, um nome bem, né, sugestivo também, redução populacional. A carta aparece ali, parecendo uma grande metrópole com uma nuvem negra. Essa nuvem parece o quê, Renato? Vê aí. Parece uma caveira, né? Parece uma caveira. Lembra até mesmo o ataque de 11 de setembro, né? Que tinha aquela fumaça com cara de caveira. Realmente apareceu uma fumaça meio esquisita no 11 de setembro. Mas olha só, essa carta ela fala, né, que deixa eu ver a tradução da carta. Too many people making too many problems. Com muitas pessoas, muitos faz
faz isso, Muitas pessoas fazendo muitos muitos problemas, problemas, né? né? Causando muitos E não é o problemas, né? suficiente o amor para to go round, para, sei lá, conter isso, alguma coisa assim. Né? O amor não é o suficiente para conter isso daí. A gente imagina redução populacional. Lógico que tudo que né, vem acometendo o nosso mundo recentemente vem trazendo aí uma redução populacional. Porque são guerras, são vários vírus, né, pandemias que nós vivemos recentemente, tudo isso teve uma taxa de mortalidade muito grande. Mas, em contraponto a isso, a gente vê que o nosso mundo está indo caminhando para 10 bilhões de pessoas, né, Renato? Tem aquela famosa frase lá nas Pedras da Geórgia que era para quanto? Conter a população? População Até para um nível, 15 milhões, né? acho que é 500 milhões. 500 milhões, né? 500 milhões. 500 milhões de habitantes, segundo o que está escrito lá na Pedra da Geórgia, para poder ter um nível de população adequado, né, para o bom desenvolvimento de todos. Né? Aqui essa matéria é bem interessante, fala o seguinte, da Olhar Digital, superpopulação, entenda como as cidades vão ter que mudar, ter que se preparar, porque falta de recursos naturais, já estamos vivendo isso, né? Já estamos vendo escassez de alimentos, enfim, imagina isso para 10 bilhões de pessoas, vai ser, vai ter que ter mudanças muito extremas para Até poder, por conta dos acontecimentos, né? Da pandemia, né? A gente viu que na pandemia, para as pessoas estarem em quarentena, né? A produção diminuiu. sim, E aí não daria para atender todo mundo, né? é, Então, muitos lugares ficaram sem acesso à comida porque não havia produção suficiente, né? recentemente aí a, A própria questão das enchentes, né? É, influenciou na produção de alimentos, né? sim, a ciência está dizendo que nós estamos, essa matéria realmente é verídica e nova, que a humanidade está num cheque especial em relação aos suprimentos, recursos naturais. Né? Dizem que para 2024 nós já gastamos toda a nossa produção, Renato. Então, assim, tem um dia, o nome do dia específico, acho que é dia, não lembro agora, não me recordo agora, a gente pode colocar na edição, tá? A gente vê direitinho e coloca lá. Mas a matéria é exatamente isso. Fala que a humanidade já extrapolou os seus recursos naturais. Para esse ano já, nós estamos no primeiro semestre. Então, assim, se continuarmos nesta velocidade, é lógico que a gente vai entrar num déficit, né, de alimentos. Essa outra matéria da super interessante fala o seguinte: o fim da superpopulação. E ela relaciona que o que a gente falou agora anteriormente. Estamos cada vez tendo menos nascimentos. Uma taxa de, você tem observado também as suas leituras disso aí, Renato? Ah, sim, Taxa né? de natalidade baixa, né? Tanto por questões, né, culturais, vamos dizer assim, as pessoas têm tido filho cada vez mais tarde, mais planejado, elas estão dando mais atenção ao estudo, à carreira, até por questões econômicas, né? Ah, não tem condição de sustentar o filho, até por questões de gênero, né? Não se tem mais, né, tanto relacionamentos assim, né, heterossexuais, vamos dizer assim. Isso também diminui. Tudo Então, diminui, tem, né? tem várias Ali relações fala o aí. seguinte, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos em 124 países. O índice de natalidade já caiu abaixo do mínimo necessário para manter a população estável. Né? Ao longo deste século, o número de habitantes da Terra pode diminuir até 25%. Esta é o que está dizendo na matéria. Inclusive na China, né, que sempre foi um país que teve controle populacional, hoje eles Estão estão incentivando, né? incentivando as pessoas a ter filhos, né? E antigamente a pessoa não podia ter mais de um filho. Eles até executavam a criança, né? Dava abortar se descobrissem que. Esses governos tiranos aí. E hoje em dia eles incentivam, né? Porque existe um problema até da questão da previdência, né? Se tem mais pessoas idosas e menos, né, pessoas contribuindo, né, com o trabalho, com a previdência, eles têm um gasto muito alto para sustentar os aposentados, né? Bom, vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa próxima carta. Vamos para a nossa próxima carta.
que é uma carta bem interessante também, que ela tem o nome de Earthquake, que é o terremoto, né? Nem precisamos falar que estamos vendo um número alarmante de terremotos acontecendo, desde o terremoto da Turquia, terremoto do Marrocos, né? Tivemos recentemente um terremoto no Chile, né? Um terremoto até Sim. considerado grande aí, né? Chile, e inclusive foi sentido aqui no Brasil. Esta carta mostra lá o cidadão ali se agarrando no que sobrou ali nos escombros ali. Mas assim, a gente sabe que terremoto sempre teve, porém está muito alarmante a maneira como está acontecendo esses terremotos, né? Excepcional, né? Essa matéria da CNN também fala o seguinte: moradores de São Paulo relatam tremor de terra após terremoto no Chile. Bom, terremoto foi sentido aqui em São Paulo, né? É uma Muitos coisa relatos. incomum, né? Muito. Nunca Nunca tive. tivemos assim Tá, tremores no Brasil, né? Vamos dizer assim. Taboão da Serra, os moradores ficaram assustados em Embu das Artes também, Osasco, né? Osasco. Na Zona Leste. Interessantíssimo, né? E realmente é isso mesmo, né? Está aumentando aí, Jesus falou que haveriam tremores de terra como nunca houveram antes. E a gente está vendo aí a humanidade nas suas dores de parto, né? Tem outra matéria também muito interessante aí, que fala o seguinte: terremotos podem se tornar mais frequentes com o derretimento das geleiras, né? A gente viu, tem uma matéria de hoje que eu estava pesquisando na internet, 30 graus na Antártida. Antártida. Uhum. 30 graus na Antártida. Como que pode uma coisa dessa? Aí vocês estão falando de situação atípica, essa daí é muito mais atípica, né? É, não sei O se. derretimento das geleiras está muito evidente, o nível dos oceanos, né? Já estão analisando aí que em 50 anos o Brasil já era, né? Uhum. Por conta do nível do aumento dos oceanos. Nós já vamos ver isso aí já já na próxima carta. Esta carta que nós analisamos do terremoto, ela está muito atual, né, Renato? Vamos colocar dessa forma, muito atual hoje. Sim. Mas tem outra carta bem interessante, que é a carta do chama Cimento Global global, né? Warming, né? Global Warming, alarme global, né? A gente vê aí, sobrou aí da Estátua da Liberdade, meio submersa ali, né? A ilha de Manhattan ao fundo, também toda submersa, os edifícios, né? E só faltou subir um pouquinho mais da água para apagar a tocha da É. Estátua da Liberdade ali. Bom, a gente está vendo, como estávamos falando aí, o nível assustador dos oceanos por conta do calor extremo, derretimento das geleiras, a previsão catastrófica que os cientistas têm aí, de cidades litorâneas aí, deixarem de existir por conta disso. Essa estimativa aqui dos cientistas, por exemplo, segundo a revista Exame, fala o seguinte: 5 anos para evitar o fim do mundo. O cronômetro da mudança climática já foi disparado esse cronômetro. Restam 5 anos. Renato, o que você pensa disso? Isso Cinco aí anos. é o que, né, o que vem traduzindo aí toda essa questão, né, da agenda aí, das mudanças climáticas, né, Exatamente. da questão dos recursos. Então, tá se estreitando aí. Se a gente for pensar que existe uma agenda aí 2030, é mais ou menos esse período, né? 5 anos, né? 6 anos, né? Se a gente for contar de agora, né? Tem algumas coisas que as coincidências estão assustadoras. Bom, Mas é isso aí. Aqui a gente tem também a tem, matéria falando sobre os 50 anos do Brasil, né? vamos colocar para gente. É uma previsão da NASA, né? Isso. NASA Brasil pode ficar inabitável em 50 anos devido ao aquecimento global. Olha que profecia bem, não muito otimista, né, Renato? Hum, 50 anos, está logo aí, né? 2050, melhor dizendo, não é 50 anos, é em 2050, daqui 25 anos, essa previsão aí. o título da matéria diz inabitável em Em 50 anos. 50 anos, Por aquecimento global. ou seja, em 2075 já era.
É. segundo a pesquisa dos cientistas aí. Não estão muito otimistas, então, hein? Uhum. Até que, se a gente considerar o que está acontecendo, 50 anos ainda está um pouco É, longínquo. se a gente for pensar, né, nas queimadas que tá tendo, ó, aqui É, mostra muito a queimada, né, ó, na exatamente, matéria aqui. Desmatamento, essas coisas, exatamente, verdade. né? Então, ó, queimadas na Amazônia, desmatamento. Então, isso é o que eles estão alegando, né, que contribui para o aquecimento, né, global, esse desmatamento. Falando em aquecimento, Renato, vou colocar um trechinho aqui que tem mais a ver com a carta que nós falamos anteriormente, que é do Earthquake. Mas o que aconteceu lá em Yellowstone, né? Recentemente aí, teve uma situação bem interessante lá Na verdade, é em mais com Yellowstone. relação ao vulcão, né? É porque é um grande vulcão Yellowstone, né? Isso. E aí ele saiu lá seriam aqueles geysers, né? O Aham. pessoal saiu correndo lá. Não sei se a gente colocar um trechinho desse vídeo depois, para mostrar pra galera Pode aí. pôr, sim. A gente coloca então um pedacinho só para mostrar como que foi essa coisa bem atípica também do vulcão aí do Yellowstone. O pessoal saiu correndo disparado ali, ó. Teve uma reação bem atípica também. No filme de 2012 eles mostram ali o que seria, né, se esse vulcão de Yellowstone, que é um imenso vulcão submerso, se ele viesse a ter uma atividade aí, seria devastador, né? Bom, vamos à nossa próxima carta, uma carta também muito interessante, um nome também bem interessante, que chama Blinded by Science, ou seja, enganados pela ciência. Enganados pela ciência, aparece um camarada ali parecendo John Travolta, meio com um óculos ali de pirata, né? O resto, metade do cérebro dele ali tá o quê? Tá um alienígena ali, Renato? Mais ou É, menos? tem um estilo meio robô, assim, né? Meio Exterminador do O cara Futuro, parece um roqueiro meio pop, ele né? parece meio Bon Com Jovi as ali. conexões aí, né? É, Pode. bem interessante também o nome da gravura, mas fala assim, enganados pela ciência. A gente hoje vê que a ciência luta aí para poder se virar nos 30 conforme vai acontecendo as coisas, né? A gente vê as pesquisas mostrando aí a conjuntura dos cenários atuais, né? O que se é gasto em pesquisa é um dinheiro muito bem gasto. Falando da pandemia, por exemplo, os cientistas são meio que pegos de surpresa, né? Da pandemia e tiveram que fazer aí essas evoluções aí no ramo farmacêutico num prazo bem curto, né? Fizeram um milagre, né? Ah, sim. Para salvar a vida das pessoas. Mas assim, vamos pensar que a ciência acerta muito, mas ela também erra algumas coisas, né? Até por conta da velocidade dos acontecimentos. Ou por questão de quem tá no poder manipular também as informações, né? Também tem isso, né? Mas a notícia fala o seguinte: cientistas, vou colocar lá de novo, lá, Hum. entrou uma abelhinha na tela, mas a gente vê que nem tudo são flores, né? Cientistas enganaram o governo americano em pesquisa que pode ter criado a Covid-19. É o que a gente estava falando, né? Por parte do governo chinês houve muita obscuridade, né? Não tiveram uma transparência aí quanto a, a maneira como o Covid realmente aconteceu, né? Ou veio a se espalhar pelo mundo. E, e por investigações, por exemplo, do Pentágono, né? O FBI mesmo já chegou nessa conclusão de que houve muita falta de provas de se afirmar que realmente foi criado por conta de uma maneira natural, né? Pelo morcego, lá, aquela história que a gente já conhece. Bom, esta outra matéria meio que ratifica a primeira. Tá o estado do Kansas processando aí a grande farmacêutica Pfizer por informações enganosas sobre a vacina contra a Covid. Ou seja, são duas matérias que remetem
falha da ciência, né, Renato? Ah, sim, a gente pode levar essa questão aí do engano da ciência também numa questão tecnológica, né? De que esse avanço tecnológico aí, trazendo, né, para o corpo humano, como mostra ali na carta, uma pessoa meio robô, meio humana, né? Como isso sendo um engano, né? Dizendo que cientificamente eles falam que vai ser bom, né, para o ser humano, vai curar algumas doenças, algumas deficiências, Sim, exato. essa questão, né, de trazer, né, Essa fusão essa homem-máquina, fusão, né? né, de homem com máquina. E a gente sabe que através disso, né, há um engano por trás de tudo isso, né, Estão forçando essa interface faz anos já. de você ter aí essa conexão aí do homem com a máquina, de ter um controle, né, da capacidade humana, né, da pessoa estar conectada diretamente com a internet, né, Enfim, um sistema aí, como alguns dizem, né, que o www seria um 666, é né? outro assunto interessante. Mas realmente, vamos lá, vamos para a nossa próxima carta. A carta chama Charismatic Leader, ou seja, líder carismático. Aí aparece um camarada que parece que tá com aquela batina de padre, né? Aquela roupa de padre. Né? É meio comum os líderes religiosos terem Usarem, né, uma roupa meio uma veste aí, preta, né? Deixa eu assim, né? colocar aqui. Eu tô olhando pra tela, mas não coloquei a imagem. O pessoal deve estar falando, ué, esses caras estão olhando pro nada. Bom, vamos lá. Tá aqui, ó. Como eu falei anteriormente, parece que ele tá com uma roupinha de padre ali, né? Subentende-se que ele tá falando a multidões ali. É um líder carismático. Esse líder carismático a nível global, a gente tá falando aqui. Já apareceram N líderes carismáticos nesta pegada aí da carta, do card. Porém, a gente vai destacar um que tem se mantido em evidência de uma maneira um pouco assustadora também, enigmática, e se posicionado diante de um feito que muitos tentaram, desde Bill Clinton, desde os presidentes americanos, ali, o George Bush, né, o pai dele também, tentando fazer os acordos de paz ali no Oriente Médio. E este camarada que é o genro do Donald Trump, para quem não conhece, ele chama-se Jared Kushner, casado lá com a Ivanka Trump, a filha do Donald Trump. Esse camarada, ele é um empresário, né, mundial aí, tem muita conexão com os árabes. Ele angariou fundos aí para investimentos para poder fazer esses acordos que são denominados os acordos de Abraão, né? Ah, sim. Acordos que estão sendo feitos até hoje, aí, mesmo fora da gestão do Trump, os acordos se mantiveram aí. E agora, com essa volta, essa possível volta do Donald Trump, esses acordos vão ficar mais em evidência ainda. E esse camarada aí, ele foi até considerado é, o pai dos acordos de Abraão, né? Jared Kushner trouxe paz ao Oriente Médio, ao contrário dos democratas. É lógico que nós não estamos vendo paz no Oriente Médio, né? Estamos vendo uma escalada da guerra aí, a guerra tomando uma proporção muito grande. Porém, países árabes que outrora, né, eram inimigos declarados de Israel durante o Acordo de Abraão, eles estabeleceram ali, né, laços de restabeleceram atividades comerciais, liberaram espaço aéreo, espaço marítimo. Então, foi uma evolução muito grande e foi conquistada por Gerald Kushner. Esta outra matéria fala o seguinte, da revista Money Times: Kushner e Berkowitz são indicados a Nobel da Paz pelos acordos de paz em Israel. Bom, sabemos que a Bíblia também fala de um grande líder carismático que vai estabelecer a paz aí, né, Renato? Ah, sim. Faz parte aí das Temos um profecias episódio aí, do né? Edson que fala sobre esse grande líder. Fala. Sim, se não me engano, um dos primeiros, né? No quarto episódio, por aí. Que é o anticristo, né?
Exato. Né? Porque para os judeus seria o Messias, né? Que para o judeu seria Messias, é isso mesmo. Aquele que vai estabelecer a paz em Israel e construir o terceiro templo. Né? Exatamente. Bom, temos a nossa próxima carta também, uma carta bem interessante, Renato, que chama Thousand Points of Lights, ou seja, vou colocar aqui, 1000 pontos de luz. Na carta, no card a gente vê o que seria um empresário ali, né, Renato? Parecendo aquele marido da Mortícia Adams, como é que chama o cara lá? Ah, não sei. É, aquele era todo Uhum. elegante, tinha um bigodinho. Eu tô vendo o bigodinho do cara Aham. ali, eu tô louco. Sim, não é isso mesmo. Não lembro o Parece o nome dele, marido não, da mas Mortícia Adams, é o pai da família pai Adams, da né? família Adams, parece ele, uma cara de empresário ali, né? Com a mão no bolso, já meio que sugestionando um tome lá da cá, fazendo tipo um acordão ali, com o que parece ser um cara de uma companhia elétrica ali, né? Um capacete ali de EPI, né? É, Uma luva EPI, né? também, EPI, né? Parece ser ali. Bom, a gente relacionou algo tenebroso aí relacionado a essa carta com os acontecimentos que a gente tem visto aí. Esses apagões que estão recentes, né? Acontecendo de uma forma deliberada aí. A gente está vendo apagão, teve apagão de tudo quanto é tipo. Recentemente teve esse apagão cibernético, a gente vai citar na matéria aqui, prejudicou a vida de milhões de pessoas, né? Apagão global cibernético afetou 8,5 milhões de aparelhos com Windows, diz a Microsoft. Aqui no Brasil, os bancos sofreram muito, os aeroportos, Sim, mas foi global esse negócio, né? sim, foi global. Foi uma empresa aí que presta serviço para a Microsoft. Teve um problema aí no sistema lá que Que deu esse bug aí. bugou todos os computadores aí que trabalham com a O Microsoft, né? interessante, Renato, Como é tudo online agora, é, o sistema é o tudo interessante é integrado. que já estavam meio que fazendo uma profecia de que por conta dessa atividade solar aí poderia dar um pau também, né? Um Sim, questão apocalipse cibernético, né? da tempestade solar, né? Por causa dos satélites, né? De queimar alguns satélites e de repente cair a internet do mundo inteiro, né? É um ups, e aí de repente todo mundo sem internet. Bom, Sim. E teve alguns testes, né? Que eles dizem lá nos Estados Unidos de que isso poderia acontecer, que eles. até nas Olimpíadas de Paris agora aconteceu um apagão aí também, né? Deixou Paris às escuras. Então a gente não sabe se isso vem de uma mente diabólica aí, uma mente maligna que trama tudo, né? Mas olha lá, Olimpíadas de Paris 2024, apagão deixa cidade às escuras. Paris ficou às escuras. Paris, que é chamada Cidade Luz, né? Cidade luz. Dá para ver do espaço também Paris, eu acho. Bom, vamos ao nosso próximo card? Nosso próximo card, ele chama Rereading History, reescrevendo a história. Bem sugestivo também, porque neste card aí aparece livros ou documentos numa lixeira. É isso, Renato? Parece ali Sim. talvez fundo de um colégio, uma sala de É, aula, parece muito com a uma biblioteca, né? Alguma coisa biblioteca, assim, né? né? Onde os livros foram jogados no Foram lixo. jogados no lixo. Tem um livro escrito Roma ali, outro escrito uma coisa do mundo, destino do mundo, É, né? Bom, isso também é muito, Destiny of the muito World. sugestionável, porque a gente está falando muito de uma maneira aí, o pessoal meio que deu um nome bem diferente, que chama do Grande Reset, né? O Grande Reset, para quem nunca ouviu falar do termo, seria reescrever o que tradicionalmente, em relação à cultura, à economia, os padrões que nós estamos tendo hoje, né? A gente sabe que a pandemia mudou muito esse conceito. E eles têm essa intenção no Grande Reset de estabelecer uma nova ordem mundial, né? Um reset econômico aí, algumas coisas
que a gente tem que mudar, teríamos que mudar na nossa sociedade num tempo recorde. Você falou da Agenda 2030, eu acho que isso daí tem muitas pautas nessa agenda Ah, obscura sim, também, né? né? Porque tem muitas questões aí, né? De controle de segurança, de controle de informação, né? Do que é. A gente vê muito hoje em dia das fake news, né? Ah, a gente tem que controlar o que está sendo vinculado na internet para evitar fake news. Sim, Faz tudo parte disso, né? A questão de assalto, do seu dinheiro estar acessível, ou de você ter contato com o dinheiro físico por causa de vírus, né? Então exatamente. tem muitas coisas que estão envolvidas aí, né? Na transformação do físico para o digital, né? Da gente conseguir passar tudo que é físico para aquilo que é digital. E os livros também fazem parte disso porque é mais fácil você manipular a informação no digital do que no físico, né? Ah, com No exemplar certeza. físico. Uma Como que eu clicadinha já vou, muda tudo, né? como que eu vou mudar o que está escrito, né? Nos livros, Exato. né? Em âmbito mundial, que está tudo dentro da internet, tudo digital, o cara manipula como quiser, muito mais prático, né? Manipular a informação. E a gente sabe, né, que a nossa principal fonte de informação aí, de sabedoria, né, conforme as escrituras dizem, vai ser proibida também, né? No fim dos tempos. Outro assunto polêmico, calma, deixa pro final. Então faz parte desse grande reset aí. Vamos E é o que colocar diz, né, essa matéria aqui que a gente fala, que fala da questão do controle, né? o grande reset Seria para melhorar o mundo para manipular, né? ou para manipular, né? Para É melhorar bem ou interessante controlar o mundo? controlar. Qual a intenção, né? A matéria do portal R7, melhorar ou controlar o mundo. Qual a real intenção do grande reset? The Great Reset. Bom, fica aí a pergunta, porque essa iniciativa, como falei, ela veio logo após a pandemia, com o intuito de aprimorar, mudar para melhor, né? A gente não sabe que mudanças drásticas estão por vir aí a âmbito global, global. Várias medidas já estão sendo aplicadas, porque tem o teto 2030, mas até 2030 tudo tem que estar efetivamente sendo empregado, né? Bom, vamos à nossa próxima carta, Renato. Uma próxima carta bem interessante também. Essa carta chama Emergency Powers, ou seja, forças de emergência. A carta aparece ali o que seria um soldado representando ali o exército, né? Meio que oprimindo, meio que contendo ali um cidadão ali, tá mais para um professor de matemática ali, com um óculos ali, a barbinha, tá aparecendo ali um professor que tinha de matemática. Mas enfim, uma maneira meio truculenta ali de se repreender ali o cidadão, né? E o nome da carta chama Emergency Powers, Forças de Emergência. Bom, a gente contextualizou com esta carta um acontecimento muito interessante que está acontecendo na Europa, né, Renato? A gente está vendo que, por conta da guerra, esse trâmite todo que está tendo na guerra aí, os países estão tomando medidas que foram tomadas lá na Segunda Guerra Mundial. Parece que nós estamos vivendo uma guerra fria, né? Mas a questão, por exemplo, do alistamento obrigatório. Cidade da Europa, como fala a matéria aqui da CNN, a Europa recorre ao alistamento obrigatório em meio à ameaça crescente da Rússia. Ah, sim. Estamos vendo aí uma expansão da guerra, né? A Rússia num tom bem provocativo aí com outros países. E agora essa questão do alistamento obrigatório. O pessoal tem uma ideia em casa? Seria isso. Você não pode mais alegar que você não quer, que você tem É condições. como é no Brasil, né? Você tem que É, se alistar, tem aquele você processo ali tem quando faz 18 limitações. anos, né? Agora lá é passível de multa e prisão. Então, assim, opa, não tem mais o que argumentar. É obrigatório e acabou. Você tem observado também que parece que vai ter alistamento. Tá tendo, né? Hum. Alistamento feminino. Uma Ah, sim, profecia aí para temos 2025, né? uma matéria sobre isso também. É,
Na CNN mesmo. Olha lá. Mulheres poderão se alistar nas Forças Armadas em 2025. Espera o Ministério da Defesa. Aqui no Brasil, mas em outros países também está sendo empregado isso. Parece que os Ah, que. acho que nos Estados Unidos mesmo sempre teve, não sei quando que, né? Na É, verdade, as feministas alegam que isso foi uma conquista das mulheres fazer parte do exército. Não sei que bom tem, né? A mulher ir pra guerra lá e porque enfrentar lá um perigo desse, né? é um país que está toda hora sendo ameaçado de guerra, os Estados Unidos. Né? Eu É, acho honroso, eu acho honroso a mulher participar do exército para poder defender o seu país. Né? É que a gente está falando de formas, de coisas distintas. A guerra e o serviço militar. Uma coisa é você agir preventivamente, tá ali apoiando, né? Eu acho nobre, mas assim, é um tanto quanto obscuro se pensar no alistamento feminino quando estamos falando de guerra, de ameaça de guerra. mas pelos filmes a gente vê muito que o papel da mulher na guerra seria aquele de enfermeira, né? De cuidar ali dos, né? Mas tem mulher que Do... atira muito melhor do que Não, eu sei, o que eu digo é assim, é, hoje em dia, né, a gente vê que as mulheres elas fazem, né, todas as funções que o homem faz, elas também até melhor, até elas melhor. elas fazem, né? Mas se a gente for, né, seguir, né, o que a palavra diz sobre o papel de cada um, né, dentro da sociedade, não seria esse, né, o verdadeiro papel da mulher na sociedade. Mas não quer dizer que ela não possa executar essas funções. Mas lógico que é uma honra você defender o seu país, a sua nação, mas não é uma coisa assim, né? Tipo, É, que ninguém tão gostaria de ir comum. para a guerra, né? Não, não, quero ir para a Sim. guerra. Né? Eu quero, né, Eu acho que é uma medida de matar e emergência. tal. Sim, Né? lógico. Tem países É que você vê que bom, tem que fazer alistamento de crianças, por exemplo. Crianças segurando armas. é bom que É as uma coisa pessoas impensável isso. tenham um preparamento, né? Você tá ali preparado para uma situação de emergência, você saber, né, como agir numa situação de guerra, tudo isso é positivo, né? Então, se a gente tem ali mulheres que estão no meio militar, que conhecem os, né, como é que se diz? Não processos, né, mas as, Os trâmites, as as estratégias, né? estratégias, né, como se proteger, como agir em determinada situação, isso é válido, né? É importante porque contribui para a segurança, né? Mas que Sim, é atípico, concordo, né? sim, sim. Se tratando também dessa palavra obrigatória, né? Obrigatoriedade, isso já deixa a gente fora da nossa zona de conforto, né? Mas também, né? Estamos caminhando para uma terceira guerra mundial. Daqui a pouco até os pardais estão segurando rifles. Bom, vamos para a nossa próxima carta, Renato? Carta interessantíssima também. Vamos trazer essa carta aqui. Esta carta chama-se Meteor Strike, ou seja, colisão meteórica, né? Colisão de meteoro. É interessante porque mostra ali, né? Parece ser um asteroide ali e tal, entrando em chamas pra, quando atravessa o campo Entra na na atmosfera da Terra. atmosfera da Terra, né? E o que é interessante? Este evento está acontecendo muito. Muita incidência de meteoros caindo na Terra. Toda hora cai meteoro na Terra. Porém, os cientistas têm observado que esse evento está acontecendo de uma maneira atípica também, Renato. De uma maneira maior. Né? A gente vai citar aqui uma matéria que aconteceu durante o show da Simone Mendes, até viralizou esse vídeo aí também, Renato. O pessoal tá lá no show, você tá no show, você nunca vai imaginar que alguma coisa diferente vai chamar mais atenção do que propriamente o cantor que está se apresentando, né? De repente, já era de noite no show. De repente, a noite virou dia com a passagem de um meteoro Eu vou durante o pôr show da aqui o vídeo pra Simone gente ver. Mendes. Dá para pôr aí, Renato? Tá. Mas assim, pegou o pessoal de surpresa e meio que ratifica o que nós estamos falando aqui, né?
Está acontecendo muito essa questão do meteoro. Vamos colocar aí ó, a matéria do portal do G1. É Deixa eu ver se muito dá para a gente rápido, ver. É rápido, né, Renato? vou pôr É, de novo aqui. mas meteoro, a passagem do meteoro é uma coisa rápida mesmo. Se dá para Vai ver, ó. O carregar aí, ó. Vai passar, aí, ó. Vai dar pessoal um tá clarão ali e aí no tal. fundo, ó. Olha lá, era Simone Mendes ali. Olha lá, Olha lá lá, no a fundo. bola de fogo. E por um breve momento, tem gente que nem viu. De tão rápido que foi, Acho que ela mesmo que tem tava gente no que nem palco viu. não Não perceberam. percebeu. Mas é muito rápido. Mas foi uma situação bem também é, atípica também, porque a gente tá vendo a incidência disso acontecer, né? De uma maneira maior. E a cartinha tá lá, o card game tá lá, meio que profeticamente se antecipando as coisas, né? Mas vamos para a nossa última carta, talvez a carta que a gente não gostaria de estar falando sobre ela. Tem mais alguma notícia Ah, tem E sim. tem um meteoro aí Verdade, tem. previsto para 2029, né? O Apófis, né, Renato? Gente, Nome bem que também também tá, né? Existe na Bíblia uma menção, né? Sobre sobre uma uma estrela que vai estrela, né? cair, né? Cinto, talvez é o nome dessa estrela. Tá lá em Apocalipse que vai cair e deixar o gosto das águas amargas, né? Matar aí, acho que um terço da parte de vida que se concentra nos oceanos. Mais ou menos a profecia seria essa. Mas em 2029 é uma previsão aí desse asteroide. Muitos asteroides passam ali em torno ali de um nível de segurança, né? São milhares de quilômetros aí perto, longe da Terra, melhor dizendo. Mas alguns a NASA tem estudado com mais atenção. Alguns países até têm feito aí planos para poder desviar possíveis asteroides em rota de colisão com o planeta Terra. E a gente vê que a vida imita a arte, né, Renato? Ah, Impressionante. sim. Já fizeram filmes sobre isso. Bom, vamos na nossa próxima carta. Nossa próxima carta também é uma carta bem interessante. E é o título World War III. Ou seja, Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial é um assunto que está muito na boca do pessoal aí, né, Renato? Na boca do Ah, povo. sim. Essa semana aí a gente teve muita, né, especulação aí, né? Os movimentos aí Essa evolução, né? no, nos Evolução da guerra aí. países aí em guerra. Tem uma questão da Coreia do Norte, está posicionando aí, né, os exércitos, a Fazendo Rússia, exercícios a militares. Rússia tá aí, né, fazendo alianças aí com a Turquia, com o Irã, Sim. E tem estamos vendo muita essa coisa. escalada no Oriente Médio também, né? O Alguns países da Europa pessoal, já mandaram o pessoal é, sair do Líbano correndo, isso, cara. sair do Líbano, né, o Líbano aí está em ameaça de O ataque. governo brasileiro também falou para os brasileiros saírem do Líbano o mais rápido possível. E esta carta mostra ali o que seria ali, parecendo o cogumelo de Hiroshima e Nagasaki, né? Ah, sim. O grande cogumelo ali, ó, a rosa de Hiroshima, nas cidades, né? Devastando as cidades ali. New World Order, World War III, Nova Ordem Mundial, Terceira Guerra Mundial. Esse é o título da carta. E, né, a gente sabe que tá se falando, não se fala de outra coisa a não ser isso. Tem alguma matéria falando sobre isso aí, Renato? Bom, é redundante perguntar. Tem N matérias, né? Muitas matérias falando sobre a Terceira Guerra Mundial. Mas a gente colocou algumas em destaque aqui. Por exemplo, essa da revista Exame fala especialista em geopolítica alerta que estamos caminhando para uma Terceira Guerra Mundial. Ele está alertando, né? Assim como muitos chefes de Estado aí também estão alertando que a Terceira Guerra Mundial está em iminência, não dá nem para saber, não dá nem para prever de onde vai vir, né? Tanto lugar em Ah, guerra, sim. tanta nação contra nação, que a gente nem consegue prever. Tem mais alguma matéria falando sobre essa questão, Renato? Vamos analisar juntos, porque essas cartas são cartas. Eu vou até comprar um baralho para mim. Eu nunca tive um baralho Illuminati, então vou comprar um para mim agora, viu, Renato? Vou pesquisar na internet aí onde tem. E vou acabar comprando esse baralhinho aí para ver se eu descubro mais coisas. Temos aqui uma matéria também interessante falando o seguinte: Trump diz que sua vitória pode impedir uma terceira guerra mundial. Você acha que pode, Renato?
Ah, com O cara é certeza, né? polêmico, né? Sim. O cara é totalmente Ah, há quem o diga antônimo do aí que, Biden. na verdade, ele que vai trazer a paz aí, né? Que é tanto esperado aí. É, a própria capa da The Economist, né? A última capa tem lá o perfil do Trump, nem a silhueta dele, Ah, com uma interrogação, inclusive, na orelha, na orelha direita. ó, rapaz, a gente vai ter que trazer isso pra cá, E, pro e Eco. um símbolozinho lá da pombinha branca, né? Que Capa da seria a paz, Economist. né? Economist sempre tem os mistérios, né? Isso, e contrapondo, ele tem uma silhueta de uma mulher, né, com mísseis ali que significaria guerra, né? Tem muita simbologia ali, né? Então ali a gente vê que, né, o Trump aí está diretamente relacionado com a falsa paz, vamos dizer assim, né? É o que é o oposto do Biden, né? O Biden é Se a tardio para gente tomar for decisão, o Trump já é Se a gente extremo, né? for relacionar, né, aquelas informações que a gente já comentou aqui, até da previsão simples, né, de que essas eleições o Trump ganha, né, e nas próximas eleições a Kamala Harris ganharia, né, entraria uma mulher. Se a gente for relacionar essas informações com a capa da The Economist, com as profecias, né, da tribulação, que seriam 3 anos e meio, né, o mandato do presidente é 4 anos. Tem muita É coincidência. muito próximo, né? Vamos dizer que nos primeiros 3 anos e meio, Trump traga paz, a falsa paz. Seria. Deixa para o nosso próximo episódio do Ético. O Renato está com a língua afiada. Ele quer falar. Calma, vamos falar no nosso próximo episódio? Vamos? Bem Vamos interessante falar. falar das cartas da capa da Economist. É uma coisa bem interessante, porque tem um monte de simbologia ali, né? Tem um monte de simbologia. Então, combinado, vamos falar aqui no nosso próximo episódio. Por enquanto, o vídeo ficou até um pouquinho mais longo do que a gente imaginava, mas também as cartas exigem que a gente tenha uma certa coerência para poder falar ali. É isso? Então, como Renato, vocês podem ver, chegamos ao fim de mais uma viagem. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que não gostaram também, por favor, deixe aí a sua crítica, a sua sugestão, né, sua reclamação, seu pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado. Então, curta, comentem, compartilhem, né, e nos ajudem sempre aí a alcançar voos cada vez mais distantes, né? E não se esqueçam que chegou até o final, né? Ouça aí a musiquinha de encerramento, né? Vamos aí, né, ver aí o que a gente consegue relacionar aí com as músicas aí, né? vamos Né, esse, embaralhar as esse músicas. jogo aí né, essas cartas, né, proféticas, vamos dizer assim. E não esqueçamos jamais, né, melhor do que sermos céticos, é É isso sermos aí, é sermos éticos. éticos. Fiquem Até com breve, Deus e pessoal. até a próxima viagem.